Dizem que a arte imita a vida. Quem não se lembra desses robôs gigantescos que lutavam contra criaturas titânicas nos programas de heróis japoneses dos anos 80? Quem viveu essa época sabe que não eram poucos. Havia o Dylion, o Jaspion, os Changeman. Change Robô, decolar! E claro, havia o Change Robô, que descia das nuvens e derrotava qualquer monstro titânico, sempre usando sua incrível espada e os raios que eram emitidos pela mesma. Mas e se eu te disser que essa história toda está tão presente na mitologia que chega a assustar? Um exemplo disso é Talos, um gigante de bronze que teria sido forjado por Hefesto, filho de Zeus e Hera, da mitologia grega. Hefesto era considerado o deus da tecnologia, dos ferreiros, dos artesãos, dos escultores, da metalurgia e das armas. Dizem que teria forjado o gigante Talos com a ajuda dos Ciclopes. Em outra versão, dizem que ele foi o último representante vivo da geração de bronze, a terceira idade da humanidade. Talos era um robô autômato de bronze encarregado da proteção da ilha de Creta. Dotado de grande mobilidade, chegava em poucos instantes em qualquer lugar. Todos os dias dava 3 voltas na ilha, impedindo a entrada de estrangeiros e a saída dos habitantes sem a permissão do rei. Quando Talos surpreendia algum estrangeiro, os intrusos eram presos pela energia metálica e queimados pelo contato com o corpo do gigante. Talos parecia indestrutível, mas tinha um ponto fraco, que era uma artéria que descia de sua nuca até ao tornozelo, onde um prego de bronze mantinha fechada essa artéria artificial. Quando Jasão e os argonautas desembarcaram na ilha, a feiticeira Medeia, que estava ajudando Jasão e os argonautas, revelou o modo de vencer Talos, até que Pea feriu o gigantesco robô animado exatamente no seu ponto fraco, derrotando o mítico robô gigante grego. Será que por trás da famosa franquia de Hollywood, Transformers, um grupo de robôs extraterrestres gigantescos capazes de se transformar em veículos para se disfarçar e se camuflar em meio à humanidade, poderia ter algo de verdadeiro? Ou é loucura demais pensar nessa hipótese? Bom, permita-me sugerir darmos asas à imaginação. Afinal, não foi o antigo rei Salomão quem disse: "O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol." O canal Além da Nuvem não é feito apenas pela nossa equipe, mas também é feito por você, que nos assiste a cada vídeo. E qual foi a minha surpresa quando um inscrito anônimo, lá da Argentina, resolveu entrar em contato para fazer um comentário bastante interessante, no mínimo curioso, e nós achamos que valia a pena fazer um vídeo sobre ele. Tudo começou depois que nós fizemos alguns vídeos sobre a Pedra do Elefante, a Elephant Rock, e o Vale do Fogo, em Nevada, nos Estados Unidos. Um local de paisagens apocalípticas, onde parece que algo realmente aconteceu naquele local, deixando alguns resquícios simplesmente fantásticos, como é o caso da Pedra do Elefante. Bem, mas e se não for exatamente um elefante? Dizem que 2 cabeças pensam melhor que uma, e mais olhos nos permitem enxergar as coisas por um outro ângulo. E quando o nosso amigo da Argentina me enviou essa imagem, eu ainda não havia percebido a semelhança com o Gort, um robô gigantesco de um filme de 1951, O Dia em que a Terra Parou, que ganhou um remake em 2008, onde o protagonista era simplesmente Keanu Reeves. Caído assim, não dá para perceber muito bem. É preciso ter um pouco de
imaginação. Mas uma vez que você enxerga, não tem mais como desenxergar. É mais ou menos como naquela frase: uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. A frase é do físico Albert Einstein. E calma, antes que você me xingue, lembre-se, estamos apenas dando asas à imaginação. E se a cabeça e a tromba desse elefante for na verdade parte de uma outra estrutura, de um braço, na verdade, de uma clavícula e uma escápula, que são esses dois ossos que se assemelham àquilo que todos pensam ser a cabeça e a tromba do elefante. Olhe de novo, e se necessário, outra vez. Eu também pensei que essa clavícula e escápula são humanas demais para um robô. Mas aí o nosso amigo da Argentina me enviou essa imagem aqui, que é basicamente o corpo de um robô, como seria um modelo de um corpo robótico. Então vamos encaixá-lo ao nosso robô, ou o que sobrou dele, soterrado lá no deserto de Nevada, naquele misterioso local chamado o Vale do Fogo. Mas e você, o que achou dessa ideia enviada pelo inscrito aqui do canal, lá da Argentina? Enquanto vemos por outro ângulo, deixe a sua opinião aí nos comentários que eu quero saber o que você achou dessa ideia. Por que a chamada Pedra do Elefante tem essas marcas como se estivesse queimada na parte de trás? Será que estamos diante de um Change Robot original de milhares de anos, ou quem sabe até milhões de anos atrás? Ainda que pareça loucura, caso isso fosse verdade, seria uma hipótese fantástica. Seria algo muito interessante, não é mesmo? Assim, e não custa lembrar também do vigilante robótico, uma outra estrutura de pedra bastante curiosa, lá da América do Norte, que está localizada justamente no Parque dos Gigantes e tem esse formato de um robô olhando exatamente para a direção do sol nascente. Existe um local que vai te deixar realmente impressionado nos Estados Unidos. Ele é chamado de Complexo do Parque dos Gigantes, ou ainda o Playground dos Gigantes. Esse rosto que você está vendo é do vigilante robótico, e ele tem o que parece ser um olho com uma retina e pupila em meio às pedras. A direção para onde ele olha alinha-se com o sol nascente no equinócio da primavera. E se você quer conhecer esses segredos mais a fundo, com estudos aprofundados, tanto na parte arqueológica quanto na parte mitológica, venha estudar conosco no curso A Outra História do Mundo, do Instituto Licentia. Sabe aquelas coisas que nós mostramos aqui no Além da Nuvem, mas que por uma razão de preservação nós não falamos em detalhes? Aquelas coisas que nós não falamos abertamente, apenas levantamos algumas hipóteses? Bom, é dessas hipóteses e mais a fundo que nós vamos falar nesse curso. A Outra História do Mundo vai no mais profundo da história oculta e da arqueologia proibida. A Outra História do Mundo, aquela que foi soterrada debaixo de uma montanha de ilusões. Tópicos que serão abordados e discutidos: Deus, mitos e deuses, a saga dos Elohim, pré-criação do mundo, titãs, gigantes e Nephilim, a mitologia comprovada com evidências, mud fósseis de lama e pedra, Mud Flood, cidades perdidas,
soterradas embaixo de lama e terra, Anunnakis e arqueoastronomia, Hiperbórea, o continente perdido, a Grande Tartária, bestas, homens e deuses, a origem mágica das criaturas mitológicas, o dilúvio na tradição de todos os povos, Atlântida, Suméria, Babilônia e Egito, os hebreus, as guerras dos ancestrais, gregos e seus mitos, Monte Meru, Tibete e o Monte Kailash, segredos guardados no interior das montanhas, guerreiras amazonas, Troia e fenícios, Amerogaia, o verdadeiro início da América, maias, incas, astecas, profecias e mundo subterrâneo, a divisão dos éons e a era cristã, o rei Arthur, um legado hiperbóreo, celtas, templários e os cavaleiros do passado, monarquias e repúblicas, enfim, o grande acobertamento da história oficial. A outra história do mundo. institutolicentia.com